Imagine existir uma criatura tão poderosa que nem mesmo Zeus, o Senhor dos Céus e Rei do Olimpo, conseguiu derrotar em seu primeiro confronto. Uma criatura diante da qual os próprios deuses abandonaram seus templos, deixaram o Olimpo para trás e fugiram desesperados para salvar a própria vida. Não era um titã. Não era Hades. Nem o próprio Cronos. Seu nome era Tífon, o último filho de Gaia. A arma definitiva criada para destruir Zeus e devolver o universo ao caos. Mas como nasceu um ser capaz de fazer até os deuses tremerem? Para entender essa história, precisamos voltar ao momento em que Zeus derrotou os titãs. A vitória parecia definitiva. Cronos havia caído. Os titãs foram aprisionados no Tártaro. E o Olimpo finalmente tinha um novo rei. Mas alguém jamais aceitou esse desfecho. Gaia, a Mãe Terra. Ela havia assistido seus filhos sendo derrotados um após o outro. Primeiro, Urano perdeu o trono. Depois, Cronos. Agora os titãs estavam condenados ao mais profundo abismo do universo. Consumida pela dor e pela fúria, Gaia jurou vingança. Mas dessa vez, ela não daria à luz outro titã. Ela criaria algo muito pior. Para isso, uniu-se ao próprio Tártaro. Não apenas o lugar onde os condenados eram aprisionados, mas uma entidade primordial tão antiga quanto o próprio caos. Da união entre a Terra e o mais profundo dos infernos, nasceu a criatura mais aterrorizante de toda a mitologia grega. Tífon. Os antigos diziam que era impossível olhar para ele sem enlouquecer. Seu corpo era tão gigantesco que sua cabeça tocava as estrelas. No lugar das pernas existiam enormes serpentes que se contorciam sem parar. De seus ombros surgiam 100 cabeças de dragão. Cada uma possuía olhos brilhando como brasas. Cada boca cuspia fogo. E cada cabeça emitia um som diferente. Algumas rugiam como leões. Outras latiam como cães selvagens. Outras produziam gritos tão estranhos que nenhum ser humano conseguia descrever. Era como se todas as criaturas monstruosas do universo gritassem ao mesmo tempo. Quando Tífon batia suas asas, tempestades cobriam o céu. Quando caminhava, montanhas rachavam. Florestas inteiras eram reduzidas a cinzas. Os mares se agitavam. Os rios mudavam de curso. Era o próprio caos caminhando sobre a terra. Nem mesmo os deuses acreditavam que algo assim pudesse existir. Quando Tífon iniciou sua marcha rumo ao Olimpo, o impossível aconteceu. Os deuses fugiram. Segundo uma das versões mais conhecidas do mito, eles escaparam até o Egito. Mas, com medo de serem encontrados, esconderam sua verdadeira aparência. Transformaram-se em animais. Apolo assumiu a forma de um falcão. Hermes tornou-se uma ave. Ártemis transformou-se em um gato. Dionísio virou um bode. Quase todos abandonaram Zeus. O rei dos deuses permaneceu sozinho diante da criatura. Mesmo assim, Zeus decidiu lutar. Os céus desapareceram sob uma tempestade de relâmpagos. Cada raio iluminava o mundo inteiro. Mas Tífon parecia imparável. Ele arrancava montanhas do chão e as lançava contra Zeus como se fossem simples pedras. O universo inteiro parecia desmoronar. Então, aconteceu algo que poucos imaginam quando pensam na mitologia grega. Zeus perdeu. Segundo antigos relatos, Tífon conseguiu derrotá-lo e arrancou os tendões de seus braços e de suas pernas. Sem conseguir sequer ficar de pé, o Senhor do Olimpo foi aprisionado dentro de uma caverna. Pela primeira vez desde a criação do mundo, o universo ficou sem seu governante. Parecia que Gaia finalmente havia conseguido sua vingança. Mas ainda existia esperança.
Hermes, o mensageiro dos deuses, junto com o astuto Pan, conseguiu localizar o esconderijo de Zeus. Em uma missão silenciosa, recuperaram os tendões roubados por Tífon. Quando Zeus voltou a se levantar, os céus voltaram a tremer. Agora não existia mais espaço para erros. A batalha final decidiria quem governaria o universo. Relâmpagos rasgavam o céu. O fogo de Tífon consumia montanhas. Os mares invadiam a terra. O próprio mundo parecia incapaz de suportar aquela guerra. Até que Zeus concentrou todo o poder de seus raios em um único ataque. O clarão foi tão intenso que, segundo os antigos, podia ser visto de qualquer lugar do mundo. Tífon finalmente caiu, mas Zeus sabia que matá-lo talvez nem fosse possível. Então tomou outra decisão. Arrastou o monstro até a ilha da Sicília. Ali, lançou sobre ele uma montanha colossal. Os gregos acreditavam que essa montanha era o Monte Etna. E diziam que toda vez que o vulcão entrava em erupção, não era apenas lava. Era Tífon tentando se libertar de sua prisão. Mas talvez o mais assustador dessa história seja outro detalhe. Mesmo derrotado, Tífon deixou descendentes. Ao lado de Equidna, considerada a mãe de todos os monstros, ele deu origem a criaturas que aterrorizariam heróis durante gerações. Entre seus filhos estavam o Cérbero, a Quimera, o Leão de Nemeia e uma criatura capaz de ficar ainda mais perigosa cada vez que era atacada: a terrível Hidra de Lerna. Mas essa é uma história que merece ser contada no próximo vídeo.